Boas-vindas a mais uma sessão técnica da Forge College. Bom, o nosso objetivo hoje é fazer uma verdadeira sessão de desenho de engenharia. Literalmente, colocar a mão na massa. Nós vamos pegar aquelas plantas antigas de arquitetura da EVM e refazer absolutamente toda a fiação delas para rodar aquele motor de alta velocidade que é a SVM da Solana. Vai ser muito prático, lidando com código real e entendendo o porquê de cada decisão arquitetural. Só para dar um contexto rápido de como a gente estruturou essa explicação, nós vamos aplicar na prática as regras que definimos na última sessão. Nesses próximos 20 minutinhos, a gente vai sair da teoria, passar por uma tradução estruturada e terminar com a compilação e validação do código rodando localmente. É um fluxo contínuo, do projeto à execução. Então vamos direto ao ponto. A nossa prancheta de hoje tem 5 etapas cruciais. Padrão A para o controle de acesso, padrão B para o mapeamento de estado, padrão C falando de eventos e erros, nosso ponto de verificação e para fechar o catálogo final. O foco principal aqui são exatamente 3 padrões estruturais. A gente precisa traduzir e documentar totalmente essas 3 peças hoje para completar o nosso catálogo. Dominar essa trinca é o que vai garantir que a base da transição do Solidity para o Rust e para o Anchor fique, sem exageros, indestrutível. Padrão 1. Controle de acesso e como a gente reestrutura o clássico contrato Ownable. Pensa no seguinte, lá no Ethereum, a gente costumava ter a EVM lidando com aquelas variáveis globais meio que escondidas, lembra? Bom, na Solana, usando o Anchor, a coisa muda de figura. A gente cria uma conta de propriedade explícita. É como se a gente trocasse uma regra invisível por um leitor de cartão magnético físico e super claro, bem na entrada do nosso novo motor. A identidade de quem é o dono não fica solta, ela é fixa e evidente. Dá só uma olhada na diferença. Da lógica clássica do Solidity, a verificação fica escondida dentro do modificador da função. Já no Anchor, o controle de acesso é imposto de um jeito muito mais elegante logo na entrada dos dados, usando a restrição has1. Ou seja, não precisa escrever a checagem no meio do código da instrução. A própria estrutura de dados já funciona como um segurança na porta. E para o nosso catálogo de padrões ficar perfeito, precisamos da justificativa técnica exata. O motivo é que uma pequena conta de propriedade do programa, mapeada com essa restrição has1, cria verificações muito claras em tempo de execução. Ah, e um lembrete amigável para quem está montando as documentações, revisem muito bem a ortografia e a formatação, tá? Um projeto brilhante perde o brilho se a documentação estiver confusa. Passando para o padrão 2, mapeamento de estado. É a hora de desconstruir o nosso livro-razão. Para visualizar bem isso, imagina aquele contrato enorme do Ethereum como se fosse um único e gigantesco livro-razão central. O que a gente faz na Solana é quebrar esse livrão em milhares de arquivos individuais super seguros, que são os PDAs, os endereços derivados de programa. Cada PDA funciona como um gaveteiro autônomo, trancado e derivado a partir de sementes específicas para cada usuário da rede. A diferença chega a gritar, né? O que antes era uma linha super simples de mapeamento no Solidity, agora no Anchor exige que a gente derive explicitamente as contas usando as sementes. Na prática, o que estamos fazendo é literalmente reservar e alocar uma conta separada só para o saldo de cada pessoa, ao invés de colocar os dados de todo mundo no mesmo pacote. A justificativa que a gente vai colocar no catálogo aponta para uma decisão de engenharia muito importante. A gente preserva a lógica do armazenamento espaço usando os PDAs, que são perfeitos para isso, mas tem um trade-off, uma desvantagem. Isso acaba aumentando o custo com o aluguel de espaço na Solana, o famoso rent, em comparação com ter uma conta única e contígua. É aquele eterno jogo de equilibrar o custo na blockchain com a melhor estrutura de dados possível. Padrão 3. Eventos e erros. Vamos atualizar os alarmes do sistema. A grande sacada do Rust e do Anchor aqui é usar macros superestruturadas. O objetivo inteiro dessa mudança é facilitar absurdamente a vida de quem constrói a infraestrutura fora da blockchain, os chamados sistemas off-chain. Dessa forma, eles conseguem rastrear e indexar de um jeito muito mais eficiente o que deu errado, ou claro, o que deu certo dentro das engrenagens do nosso programa. Dá para perceber que a sintaxe até migra de um jeito limpo, mas a estrutura por baixo no Anchor fica imensamente mais robusta. A gente usa o sistema de result nativo do Rust para retornar erros tipados e a macro emit para disparar o evento. A gente sai de um alarme meio improvisado para criar um rastro de auditoria totalmente limpo e digital. E essa justificativa final que vai para o catálogo nesse padrão, macros de evento estruturadas e erros usando enums, melhoram de forma brutal a nossa indexação off-chain comparado com os logs antigos.
E mais uma vez, fica a dica de ouro para quem está acompanhando essa sessão. Façam sempre aquele pente fino na sintaxe antes de dar o projeto como pronto. Ponto de verificação. Chegou a hora da nossa inspeção de segurança. Bom, é aqui que a gente bate de frente com o inspetor de segurança mais chato e exigente de todos, o Borrow Checker do Rust. Ele literalmente não deixa passar um fiozinho desencapado sequer na nossa instalação. Para agradar ele e garantir que tudo vá para o catálogo com qualidade, a gente precisa seguir 3 passos cravados. Primeiro, a verificação sintática, depois o build local e, por fim, checar a completude do nosso catálogo. Basicamente, o nosso build precisa rodar liso, retornando aquele lindo código de saída 0, sem erros. E vai aqui o macete de quem passa por isso o tempo todo. Se o Anchor começar a reclamar que está faltando conta na hora de compilar, confere primeiro se o parâmetro System Program foi passado do jeito certo. É uma coisinha pequena, mas que pega muita gente de surpresa e faz a galera perder um tempão. O catálogo final. E assim encaminhamos a conclusão da nossa sessão. Olha, a gente já pode comemorar o rascunho muito bem sucedido dessas 3 peças de altíssima complexidade. O ponto mais incrível aqui é que a gente pegou as regras teóricas e operacionalizou tudo. Saímos do estado único da EVM, passamos pelos mapeamentos esparsos, atualizamos aqueles alertas mecânicos antigos e transformamos tudo isso em estruturas de ponta totalmente nativas da Solana. O nosso próximo passo é justamente formalizar esses trade-offs e criar as notas comparativas. Dessa forma, a gente garante que qualquer pessoa que lê o nosso catálogo vai conseguir entender e tomar decisões sólidas com base no que cada padrão tem de bom e de ruim. O projeto fica blindado. E se bater a curiosidade para explorar mais ferramentas de engenharia Web3, é só visitar forge.college, lá tem muito material aprofundado. Muitíssimo obrigado por acompanharem essa sessão técnica feita pela Forge College. Mas antes de guardarem as pranchetas por hoje, fiquem com esse pensamento. Se a arquitetura do código que a gente roda hoje passasse por uma inspeção surpresa do Borrow Checker da Solana, quantas falhas críticas iriam aparecer? Pensem nisso. Um abraço e até a próxima!